Atratores estranhos. Imagine um funil que descarrega grãos de areia em uma pilha, como nessa animação. Inicialmente a areia se espalha em uma camada e aos poucos os grãos vão se empilhando conicamente. À medida que o cone sobe, começam a ocorrer avalanches que levam grãos ao escorregar, os quais se amontoam em um ângulo mais ou menos constante, o ângulo de repouso. Essa animação mostra a formação de um ângulo de 35 graus para as partículas de areia. Esse ângulo é determinado pelas propriedades físicas dos grãos, como tamanho e rugosidade, e não pelo tamanho da pilha nem pela sua construção. De certa forma, a pilha de areia se auto-organiza em um dado perfil crítico. Colocar mais areia na pilha causa novas avalanches, mas a reestruturação final restaura o perfil crítico. Podemos então pensar em uma pilha de areia como um sistema dinâmico que caminha sempre para um perfil crítico, ou seja, o perfil crítico é o atrator do sistema dinâmico. Ao longo do desenvolvimento da física, os cientistas tenderam a interpretar o comportamento de sistemas dinâmicos como dirigidos a um ponto fixo de repouso, ou a manter-se em ciclos. Em 1971, os cientistas David Ruel e Floris Teikens surpreenderam a comunidade científica com um artigo sobre a dinâmica dos fluidos intitulado Da Natureza da Turbulência. Para dar uma ideia sobre essa nova tese, temos que considerar sistemas dinâmicos dissipativos, isto é, aqueles que sofrem a ação da resistência do ar ou de algum tipo de atrito. A principal característica de um sistema dissipativo é a perda, ou seja, a dissipação de energia. Por exemplo, a resistência do ar oferecida a um pêndulo. Por outro lado, o atrito exercido ao movimento dos corpos celestes é tão pequeno que pode ser desprezado. Nesse caso, falamos de sistemas dinâmicos não dissipativos, pois não há perda de energia. Para exemplificar o achado de Ruel-Teikens, imaginemos água saindo de uma torneira. A energia aplicada à água é essencialmente devida à força de gravidade e a vazão é regulada pela abertura da torneira. Ao abrirmos só um pouquinho, podemos ver um filete contínuo de água saindo da torneira, num movimento que podemos definir como regular, da torneira para um tanque. A coluna de água parece estar parada. Ao abrirmos cuidadosamente um pouco mais a torneira, veremos uma espécie de pulsação regular no escoamento, o que caracteriza um movimento periódico substituindo o filete contínuo. Finalmente, ao abrir completamente a torneira, o fluxo de água torna-se totalmente irregular e a este movimento chamamos de turbulência. Agora, esse fenômeno da turbulência, gerado pelo aumento da potência aplicada à água, era interpretado como um acréscimo de vibrações em frequências periódicas, como se dá com frequências harmônicas na emissão de um som de um instrumento musical. Só que essas perturbações não seriam harmônicas, mas discordantes, como se cada um dos sinos de uma igreja badalasse em frequências aleatórias, produzindo um som desagradável. Então, o movimento da água era considerado contínuo se não houvesse frequências perturbadoras atuando. Passaria para o periódico quando duas frequências estivessem atuando. E a partir daí, com muitas frequências vibratórias discordantes atuando, teríamos movimento turbulento. A tese que Ruel-Teikens provaram foi que, em contraste com o trecho acima, a turbulência em um sistema dissipativo é um movimento caótico atraído para desenvolver um certo padrão. Esse padrão, é claro, varia para cada fenômeno físico e é chamado de atrator estranho. O nome se deve ao fato de sistemas caóticos serem atraídos para um destino muito bem definido, da mesma forma que sistemas não caóticos tendem a pontos fixos ou ciclos. Mas diferente dos pontos fixos e ciclos, estes não são pontos ou curvas bem definidas, mas objetos fractais com dimensões não inteiras. Eles também são extremamente sensíveis às condições iniciais, e mais estranho de tudo, eles revelam um contínuo de frequências no lugar das frequências isoladas que seriam esperadas quando se pensavam em vibrações como no fenômeno da turbulência. Esses atratores estranhos estão em toda parte,
no clima, na atividade do cérebro, nas reações químicas e numa imensa quantidade de fenômenos invisíveis que nos cercam. Os atratores estranhos são geometricamente de natureza fractal e dinamicamente objetos caóticos. Já vimos alguns desses atratores na geometria fractal, por exemplo, a cesta de Sierpinski é um atrator estranho. Atratores estranhos criaram altas expectativas para os cientistas, porém seu entendimento está longe de ser completo. Nem mesmo uma definição matemática precisa eles têm. Podemos tentar uma caracterização de um atrator estranho. Primeiro, existe uma região R onde os pontos iniciais são capturados pelo atrator A, o campo de atração. Segundo, uma órbita na região R permanece em R para sempre e chegará tão próxima de A quanto desejarmos. Terceiro, as órbitas exibem grande sensibilidade às condições iniciais, o que as tornam caóticas. Quarto, uma única órbita percorre todos os pontos de A. E quinto, o atrator A tem uma estrutura fractal. O primeiro atrator estranho, reconhecido como tal, foi descoberto por Lorentz em 1962, mas Lorentz não era físico e sua publicação, feita em um jornal de ciências climáticas, teve repercussão somente uma década depois. Neste módulo, vamos examinar dois sistemas dinâmicos que geram atratores estranhos. A maior diferença destes com o mapa logístico está em trabalharmos no espaço, pois esses sistemas são caracterizados por mais de uma variável, e por isso nossos gráficos fase espaço serão tridimensionais. O atrator de Renon. Temos aqui um sistema de duas equações que, como no caso do mapa logístico, é gerado ponto a ponto. Nessas equações, A e B são parâmetros que podemos variar, assim como fizemos com o parâmetro A na equação logística. Para descobrir o atrator estranho de Renon, plotamos no espaço bidimensional os valores de xt versus yt usando os parâmetros anteriores. Depois de 10.000 pontos, obtivemos o atrator estranho aqui mostrado. A natureza fractal é revelada, pois podemos eternamente dar zooms em pedaços de imagens sem nunca se libertar da imagem atratora. Na figura, plotamos o diagrama de bifurcação do mapa de Renon. Mantivemos constante B igual a 0,3. A partir de A igual a 1, vemos que nossa conhecida sequência de bifurcações. Qual é a razão das distâncias entre duas bifurcações na sequência? Sabemos que é S igual a 4,6692, etc., a constante universal dos sistemas caóticos. Veja na figura que, junto ao lado direito do diagrama, uma bifurcação do ciclo 7 emerge do caos somente para reiniciar as bifurcações e encontrar novamente o caos. Agora podemos perguntar por que o atrator de Renon tem esta forma de bumerangue? Para responder, vamos usar as noções de transformações. As transformações para gerar o atrator de Renon podem ser escritas como x para y mais 1 menos ax² e y para bx. Como na equação logística, essa dinâmica depende dramaticamente da escolha dos parâmetros a e b. Renon usou a igual a 1,4 e b igual a 0,3. As transformações usadas por Renon são mostradas nessa figura. Começando com uma linha horizontal, y constante, podemos dividir o efeito produzido por TH em três partes. O primeiro passo consiste de uma flexão não linear em torno do eixo y, dada por y para y mais 1 menos ax². A linha inicial se torna uma parábola com vértice no eixo y. A segunda transformação é uma contração na direção x, dada pelo fator b igual a 0,3. A terceira transformação é uma reflexão na diagonal x igual a y, dada por x para y e y para x. Ao aplicarmos repetidamente essas três transformações a um quadrado ou a qualquer figura bidimensional, obtemos o atrator. Na figura vemos que, na 10ª iteração da transformação TH, o atrator de Renon já aparece.
Mas quais são os pontos que compõem o atrator de Renon? São exatamente aqueles pontos que, quando submetidos a TH, permanecem no atrator. Lembre-se que uma das propriedades dos fractais é que qualquer ponto do fractal que é transformado pela função iterativa permanecerá no fractal. Disso resulta uma propriedade muito importante dos atratores estranhos, que é sua invariância. Para exemplificar o que acontece aos pontos ao se aplicar a transformação TH ao atrator de Henon ou em qualquer outro, imagine que você tem uma massa de pizza e essa massa é esticada, dobrada ao meio, esticada de novo e assim por diante, como nessa figura. Inicialmente estique a massa em forma retangular. Você coloca 2 pequenos grãos de orégano inicialmente próximos e procede a um processo de esticar e dobrar como na figura. Ao seguir a trajetória dos grãos, vemos que eles estão inicialmente próximos, mas já na segunda etapa estão separados e na terceira etapa estão bem próximos, ou seja, o processo destrói a relação de vizinhança. Se mudarmos ligeiramente a posição inicial de um dos grãos, possivelmente teremos uma posição bem diferente do terceiro estágio. Esse é um exemplo clássico das características de mistura e dependência das condições iniciais dos sistemas caóticos. Imagine agora que os grãos sejam pontos no atrator de Henon. A cada iteração, eles obviamente permanecerão no atrator, porém em posições diferentes, ou seja, a iteração no atrator não conserva a vizinhança. Na figura, temos 6 pontos no atrator de Henon, que na próxima iteração mudarão de lugar, ou seja, o ponto 1 vai para 2, o ponto 2 vai para 3, etc. Isso mostra como várias partes do atrator são transformadas em outras partes. Daí fica clara a invariância do atrator, e mais que isso, confirma nossa definição de caos ao representar uma distribuição errática e densa dos pontos. Agora note que as órbitas da equação logística xn mais 1 igual a xn 1 menos xn somente convergem para a área entre 0 e 1 nos eixos x e y, se independentemente do valor de A, iniciarmos com o valor de x0 também entre 0 e 1. Se, por exemplo, iniciarmos com x0 igual a 2, os pontos xn escaparão para o infinito. Podemos dizer então que o sistema não entra em órbita. O mesmo ocorre com o atrator de Henon. Por exemplo, se iniciarmos com x0 igual a 10 e y0 igual a 0, depois de 4 iterações fica claro que caminhamos para o infinito. Então, quais serão os pontos do plano que serão atraídos pelo atrator de Henon e quais não serão? Henon calculou que a região delimitada, mostrada na figura, corresponde à região onde nenhuma órbita pode escapar, isto é, qualquer órbita que se inicie nesta região ficará na região. Além disso, Henon calculou a região no plano onde qualquer ponto cuja órbita está ali contida será capturada pelo atrator. É claro que a região das órbitas está contida no campo de atração. O atrator de Lorentz. Já vimos como Lorentz, quase sem querer, descobriu o comportamento inusitado de sua previsão do tempo ao ver o gráfico tomar rumo completamente diferente do esperado. Vamos agora um pouco mais a fundo no trabalho de Lorentz e finalmente chegar ao seu belo atrator. Lorentz estudava basicamente o fenômeno da convecção do ar. Próximo à superfície da Terra, o ar esquenta e sobe para a atmosfera, e à medida que sobe, o ar esfria e retorna à superfície, criando-se um fluxo chamado convecção. Entretanto, esse movimento de convecção, em certas situações, pode gerar grande turbulência na atmosfera. Ao estudar a convecção, Lorentz tinha 3 variáveis de estado em suas equações diferenciais, em que A, B e C são parâmetros ajustáveis e T é o tempo. Note que x, y e z não são posições no espaço, mas variáveis que representam a dinâmica física do sistema. Nesse caso, x representa o movimento de convecção, y a diferença de temperaturas e z a distorção no perfil das temperaturas. Entretanto, para nossa análise, não há interesse em detalhar a interpretação física da equação. Ao fixar os parâmetros A, B e C, podemos plotar a evolução no tempo de cada uma das variáveis x, y e z. Como um mapa logístico e o atrator de Henon, o atrator de Lorentz possui sensibilidade às condições iniciais, como ele comprovou,
e não tão visíveis, mas também presentes, estão os ciclos periódicos, assim como a característica ergótica dos sistemas caóticos, isto é, a órbita percorre todos os pontos do sistema. Os 3 gráficos dessa figura podem ser representados num único gráfico, imaginando que cada ponto P da trajetória representa um estado x, y ou z no tempo. Ou seja, é como se tivéssemos uma corda no espaço em que cada ponto no espaço tridimensional da corda representasse o estado das 3 variáveis. O que obtemos é uma bela figura parecida com 2 asas de borboleta que apresenta a dimensão fractal. A trajetória do sistema é irregular e às vezes permanece na mesma asa por diversas voltas e às vezes vai de uma asa para outra em um pulo. Por incrível que pareça, os sistemas dinâmicos têm aplicações em uma variedade de domínios distantes da matemática, como por exemplo, desenvolvimento motor, reconhecimento visual infantil e aprendizado da linguagem, além de aplicações na biologia, na química, na economia, na história e na medicina.